Lo que acontece cuando uno llega a un proceso nuevo o tiene una mudanza de manera de jugar, encuentra un time entrenado para otra cosa. Más, bueno, no, pero sinceramente a mí me preocupa mucho más ahora mejorar la estructura y recuperar la capacidad de algunos futbolistas para inquietar más. O sea, si no va a ser muy complicado. Necesitamos recuperar confianza, recuperar agresividad, necesitamos ser un equipo o un time que logre voltar a su propio reconocimiento. Hoy el primer tiempo fue 45 minutos prácticamente que no me sentí muy representado. Debería haber ganado Yogo, solamente por una jugada que se podía haber evitado. El rival empata un juego donde no estaba todo controlado, segundo tiempo. Más allá del control, faltan mucho más situaciones en el juego. Creo que es algo en el cual me encontré y tendremos que seguir trabajando. Estamos recién llegados, mas es algo que nos tiene que ocupar mucho como entrenadores, porque necesitamos gente que tenga mucha ambición para generar ataques. Sin ambición seguramente va a ser muy difícil. O elenco tem ambição? Aliás, parabéns à comunicação do Atlético aí, tá? Parabéns à comunicação do Atlético, porque essas legendas, a entrevista legendada é um respeito ao torcedor. Parabéns, uma bela iniciativa, e eu sinceramente não estou lembrando de ter visto aí em outros clubes com treinadores gringos, não. Parabéns, uma bela iniciativa. Agora você fala que casa com o que você estava falando. Exatamente, quando ele fala também... Preocupante, preocupante. Não, ele usa o tom de preocupação. Ele fala que ele chega e o que ele analisa o faz preocupar. Eu lembro que quando surgiu o nome do Sampaoli, chegou a informação pra gente, a gente falou aqui ao vivo, que a gente já tinha recebido a informação que o Sampaoli aprovava o elenco do Atlético. Legal, ele aprovava. Mas quando ele chegou ao Atlético, eu acho que ele se assustou com o que viu. Eu acho que é pior do que ele imaginava. Então, ele citou também da ambição no ataque, o de lutar mais, o de ter mais entrega, mais desejo, mais busca. O ataque, o sistema ofensivo do Atlético, os jogadores de ataque, que o Everton até fala que o Atlético esse ano ele tem um time de atacantes. Esse time de atacantes do Atlético não marca as 7 partidas do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo que vocês ouviram. O ataque do Atlético não funciona há 7 jogos. Todos os 7 gols que o Atlético marcou nesse período de 7 jogos foram marcados por jogadores do meio para trás. Então, isso é uma preocupação muito grande. O Atlético hoje, ele não consegue desempenhar melhor do que nenhum dos seus adversários que está abaixo diretamente. Aí o torcedor vai pegar e falar assim, ah não, Elton, do Sport está jogando melhor. Não, até o Sport, o desempenho do Sport melhorou. O do Atlético, há muitos jogos, é um nada. É um nada. Ah, Elton, mas e o Vitória, que está abaixo do Atlético? O Vitória, que o Atlético perdeu? Pois é. Ah, não, Elton, mas eu não vou aceitar você falar que o Atlético está jogando pior que o Grêmio, que perdeu para o Mirassol. Ah, o Grêmio, que venceu o Atlético por 3-1 jogando na Arena MRV? Pô, então, Brenão, tá difícil. Boa tarde, HG, turma aqui do estúdio, pessoal de casa. A situação, pelo menos a minha opinião, o que eu tenho visto do Atlético nesses 2 jogos é muito pouco, mas nada mudou. Sinceramente, nada mudou. Eu não consigo ver nenhum tipo de situação que me dê aqui uma esperança para virar e falar para o torcedor do Atlético, olha, fique tranquilo que o Sampaoli chegou e vai resolver. O Sampaoli não é milagreiro. E só para fazer um recorte para o torcedor, a gente criou aquela expectativa que o Sampaoli chegaria e daria um choque nesse grupo, porque em 2020... ele chegou e fez um trabalho excepcional, mas eu estava voltando um pouco o tempo. O
O São Paulo chegou aqui, fez um jogo no dia 14/3. Depois ele voltou a fazer um outro jogo no dia 26/7. Ele teve 4 meses para treinar o time do Atlético. E agora ele teve 10 dias. E naquela época ele montou o seu elenco. Agora ele está pegando um elenco totalmente pronto e um elenco totalmente devastado. Porque o time do Atlético é emocional. E aí a gente pega. O que o São Paulo está fazendo de diferente? Ele está tentando, sei lá, buscar um pouco a parte anêmica, criar uma motivação, criar algo mais de jogadores, mas ele não tem tempo. A verdade é essa. Ele insistiu ontem em colocar o Alexander no banco. Eu não colocaria o Alexander no banco. Mas tudo bem, é uma opção do treinador, ele está vendo no jogo, ele ainda está experimentando algumas opções, ele falou sobre isso. Aí o time melhora no segundo tempo quando ele coloca o Igor Gomes. Mas o Igor Gomes começou contra o Cruzeiro e foi mal. E aí ontem ele entrou no segundo tempo e foi bem. Pô, talvez até o melhor jogador do Atlético no jogo. Que coisa, né? Experimentos nesse momento da temporada que o Atlético tem 11,4% de chance de ser rebaixado, torcedor. A situação é olhar para baixo. Ontem o Igor Gomes, com todo o respeito que eu tenho a ele, na entrevista da Zona Mista, ele fala, nós temos ainda preocupação, nós temos que sempre olhar o G4 para brigar. Que brigar pelo G4? Você está de brincadeira falar um negócio desse, né? Com todo respeito, você tem que olhar para baixo, você está a 3 pontos da zona de rebaixamento. E agora você tem um jogo na altitude, que também vai ser difícil. Como chega o Atlético para esse jogo da Sul-Americana? Gente, o Atlético está fora da Libertadores esse ano e também só pode chegar à Libertadores se vencer a Sul-Americana. Está cada vez mais difícil a situação do Galo. E sobre o grupo, para mim, o problema maior não é treinador. Para mim, é o elenco. O Cuca tinha sua parcela de culpa? Tinha. O São Paulo ele chega Principal. e não... Principal. Porque o Cuca omitiu tudo isso que o São Paulo falou com 10 dias de trabalho aí. Não acho que o Cuca omitiu tudo, não. Omitiu. Não acho. Omitiu, puxou para ele a responsabilidade. O Cuca foi omisso, como foi omisso também quem percebeu isso lá de Cocalá. Ele pode ter puxado para ele, mas ele não omitiu porque ele pediu. Ele pediu volante que o Atlético não tem até hoje e o São Paulo está sentindo aí. Ontem aqui, eu desafio qualquer um a me mostrar algum lance do jogo que o jogador do Santos recebeu a bola no meio e na hora que ele recebeu já tinha alguém do Atlético alfinetando ele no calcanhar dele. Cara, toda bola que o jogador do Santos recebe no meio de campo, o jogador do Atlético está marcando a distância. Na hora que ele vira com a bola é que chega o jogador do Atlético. Quer dizer, é muito fácil jogar bola assim. Você tem a liberdade. O time do Atlético é frouxo na marcação. Por quê? Porque não tem jogador de característica de pegada no meio de campo. Não tem. O Alan Franco não é primeiro volante e não vai ser. O Cuca fez até milagre dele jogar por ali. Isso, né? O Fausto Vera, infelizmente, é a única opção que tem. É a única. Mas ele tem que se encaixar ali, o time tem que ser mais compactado. E hoje a gente não vê isso. São Paulo vai ter que ter mais tempo. Agora, HG, só para fechar essa questão. Os jogadores deveriam agora se unir como eles se uniram quando o salário estava atrasado, quando foram buscar lá os direitos. Deixa eu acabar de falar. Quando foram buscar os direitos. Quando terminar a quinta temporada, você me fala. Você pode falar. Porque isso é sério que eu vou falar. Tá bom, vai. Peraí, isso é sério. Continua. Isso é uma coisa séria, porque isso é sério. Isso é pesado e é sério. Prossiga. Olha só, os jogadores se reuniram e mostraram a sua união na hora de dar notificação, na hora de buscar os seus direitos, eles estavam certos. Eles tinham que buscar o seu direito, buscar os salários em dia. E eles conseguiram. Né? Mostraram para todo mundo uma união, pediram uma reunião, pediram 2 reuniões e cobraram do Atlético. Agora está na hora de inverter a situação. Está na hora do Atlético cobrar dos jogadores essa união que eles tiveram dentro de campo. Está na hora de um correr pelo outro. O que a gente vê é um time que está aceitando passivamente que qualquer adversário venha à Arena MRV e vença o Atlético. A Arena MRV foi criada para ser um lugar, não sou eu que falou, Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães na inauguração. Dificilmente um time vai vir aqui e vai vencer o Atlético. Não, hoje dificilmente o Atlético vence na Arena MRV. Então, gente, está na hora dos jogadores colocarem o deles na reta, se reunirem, fazerem uma reunião com todos e, inclusive, juntar com a direção do Atlético. A preparação faz toda a diferença, né? Um atleta que não se cuida, que não está nem aí para a instituição, que não treina, né? E que não se protege, dificilmente chega a algum lugar. Falta ambição, não é? Pois é. Com o seu carro ou sua moto, é a mesma coisa. Se você não se proteger, não tiver o cuidado, não tiver a preocupação, qualquer imprevisto pode tirar você do jogo e causar um grande prejuízo. E é por isso que a Proterlink entra em campo com você, garantindo assistência 24 horas, de qualidade mesmo, gente. Carro reserva, um clube de benefícios exclusivo, além da proteção contra furto, roubo, colisão e muito mais. E sabe o que é melhor?
Nossos vistoriadores vão até você, não precisa você se deslocar. Se você preferir, pode ser assim. Todo o processo pode ser feito 100% online, com rapidez, sem burocracia. Então não espera levar um gol contra, não. Faz agora a sua cotação, vem para o melhor time de proteção patrimonial do Brasil, isso é Protelink, essa eu indico. E segunda-feira é dia de começar bem a semana, ligando agora para 31, que é o código 3191-9090. Tá aqui, ó, 3191-9090. Chama aqui, porque eu tenho adesão zero para você. Você não paga nada para se proteger. E o primeiro boleto eu te dou 30 dias. Vai andar 30 dias protegido, vai pagar só lá na frente. Você vai ver o quanto é simples e acessível ter essa proteção ao seu lado. Não deixe para depois. Vem ser Protelink, Thiago Fernandes. Sabe o que é, HG? Assim, eu não acho que seja pequenos problemas o Atlético hoje. Existe hoje, dentro do Atlético, uma situação que para mim é o amor eterno, a gratidão eterna aos ídolos, cara. O Atlético tem que começar a repensar essas coisas. Você. Aí, pô, o Arana é um ídolo do Atlético? É, mas não dá mais. Não tem dado mais. E não tem dado com o Milito, não tem dado com o Cuca, não tem dado com o Sampaoli. A culpa é dos treinadores e não do Arana? Cara, já começaria a repensar a situação do Hulk. O Hulk é um ídolo do Atlético? Inquestionável isso. Inquestionável. Mas o Hulk hoje, como jogador, é pra lá de questionável. Não tem sido um cara decisivo como já foi. Eu estava aqui até avaliando os números do Hulk, enquanto o Breno estava com a sessão de Netflix dele aí. O Hulk esse ano com 16 gols marcados. O Hulk foi artilheiro do Atlético diversas vezes, com 30 e tantos gols, quase 40 gols. Um cara absolutamente importante. Nesse ano ele tem 16. E se a gente olha para o ano passado, ele fechou o ano com 19. Mostra uma queda de rendimento. É bom para o futebol brasileiro ainda? É. Só que, cara, para o que você paga, para o que você tem, ele tem que te entregar mais. E eu sei que o torcedor ama o Hulk. Eu sei que o torcedor ama o Arana. Mas as coisas acabam. Os ciclos se encerram. No Palmeiras foi assim e tem sido assim. O Abel vai aos poucos tirando os caras que foram ídolos anteriores do clube e que não rendem mais. O caso do Dudu é a melhor formação. Reforços, né, Thiagão? Mas, Ele recebe cara, reforços. no Atlético também recebe. O Atlético contratou 7 atacantes. Mas então Qual recebe. hoje está fazendo alguma coisa? Não, mas o problema Mas não é recebe. isso. Não, e não é só atacante que O precisava olhar. Atlético recebe o problema os não é olhar reforços para um também. time de atacantes. O problema é olhar para os critérios, e muitos deles nós elogiamos, né? Eu acabei de dizer aqui, né? Mas os reforços estão aí. Quando você contrata o Rony, o Júnior Santos, são esses. Sim, Pois mas erraram, concordamos. Não deram certo, Os né, reforços... Thiago? Não deram certo. Eu não acho que o... você tem razão. Não, o Rony eu não e o acho que Júnior Santos não deram nenhum dos certo. dois erraram. Nenhum dos dois foi Não erro. foi erro, E o não Dudu? foi erro. Não deram certo, é isso. Você tem razão. Não foi um negócio de ocasião sem critério. Não, eu sei, mas eu falo, ele deu certo? Ninguém está dizendo deu aqui que o certo Dudu seja ainda. mau jogador. Não, mas não. foi um negócio de ocasião, né? Mas eu falei que ia dar errado. Não, sim. Não, estou falando que é mau jogador. Você nunca falou. eu falei que era ele é errado. ruim. Sim. Você falou que ele poderia... Eu falei que ele não jogava mais de um ano. Isso. Quando ele veio pro Cruzeiro Isso. ainda. Mas eu não vou dizer que ele é ruim. Não, Só que mas- é o que o Atlético precisava. Então, dele. HG, tem que parar com esse negócio de Agora um negócio de tem um detalhe. ocasião. E qual que é a necessidade? Então, mas eu estou criticando isso. Isso. Porque é o seguinte, você tem... Perguntamos ao Léo Jardim sexta-feira sobre a questão do critério adotado na hora de escolher. O Sinisterra, quais outros? O Arroio, O Arroio, o Sinisterra, o Cauã, Moraes que veio, o Rian. O Rian. Tem critério? Tem critério. Jogador forte fisicamente, jogador que cumpre, que joga exatamente onde nós queremos que ele jogue, ou seja, o Wanderson, eles analisaram. O que esse cara tem de valência? Esse cara pode ser importante. Olha lá, não é importante? O Wanderson não é importante? Ah, não faz gol pra cacete. Mas o que esse cara entrega dentro de campo? Exatamente. Então é o seguinte, critério. Aí, pegando uma carona no que o Thiago está falando aqui, o Atlético precisa, de fato, fazer uma reformulação, independentemente do que aconteça no final do ano, uma reformulação pesada, porque é o seguinte, quem não quer estar aqui não tem que estar aqui. Quem está aqui só para cumprir o papel contratual não tem que estar aqui. Se o cara não tiver com o negócio apontado para o céu aqui, ele não tem que estar aqui. Eu falo isso com vocês quando a gente sai, que a gente vai conversar. Se você está aqui no programa, cara, querendo fazer papel, eu tenho que fazer meu papel para os meus amigos jornalistas. Mas, porra, você está falando é para a audiência. A audiência gosta do quê? Então você entrega o que a audiência gosta. Você precisa saber para quem você está falando.
O futebol é a mesma coisa. Se você não está com o negócio apontado para o céu, jogando no clube, então você chega lá, é que é fácil detectar, tá? Ah, mas é. Eu não acredito que esse caminhão de auxiliares que estão lá no Atlético, que o Vitor, que o Paulo Brax, ninguém tenha identificado o que o Sampaoli identificou em 10 dias. Isso é loucura. Em 10 dias, porra! O cara Isso chega é e identifica o loucura. Valu. Em Isso é 10 loucura. dias, o Sampaoli vai para a coletiva e faz uma coletiva tão clara quanto os brancos dos nossos olhos. É isso, HG. E assim, cara, isso é muito importante para acontecer no Atlético, mas hoje o Atlético, daqui até o final do ano, o Atlético vai precisar exatamente desse elenco que está aí. Desse elenco. Acho que dificilmente vai acontecer algum movimento de um jogador chegar, um jogador livre que esteja livre no mercado, vai chegar agora, vai se condicionar como? O Atlético está tendo problemas para condicionar o Alexander, o Reinier, estou falando de jogadores que eu acho que tem um bom nível técnico, mas exatamente pela questão, quando chegaram na temporada, que nível de treinamento tem esses jogadores? O Biel, que ontem sequer entrou, então o Atlético, existem vários desequilíbrios. A gente praticamente normalizou, eu não estou falando com relação ao Sampaoli, tá, gente? É só para ver como o Atlético é uma enorme torre de Babel desorganizada ao longo do ano de 2025. O Fausto Vera, que estava escanteado até outro dia, foi titular nos últimos 2 jogos. Você pode achar que isso... o que isso tem a ver com o jogo de ontem? Isso não tem a ver só com o jogo de ontem. Isso tem a ver com a temporada do Atlético. Tá? O Atlético, então, mas vai precisar de reorganizar essa turma. É hora de cada um, entre aspas, esquecer um pouco do que é individualmente em prol do clube, em prol dos resultados. Se o Lianco é um zagueiro bom, e eu acho o Lianco um bom zagueiro, só que é um momento em que os jogadores, o técnico, o que está fazendo a análise dele, que foi capacitado, como outros que estão desde o começo do ano não tiveram a capacidade, está falando que vive um momento de confiança baixa. Então, aquela bola que geralmente você zagueiro sai jogando, é bico para lateral. É bico para lateral, é 1-0, é 3 pontos. Vai mudar o panorama do Atlético? O Atlético ia passar a estar organizado com 1-0 e 3 pontos? Não, mas ia viajar com outro ambiente para a Bolívia, e aí é jogo de Copa. Não, mas os jogadores não estão conseguindo comprar a sua própria confiança em níveis pequenos. Então, o Lianco, ele tem muita confiança, e com isso, pessoal, eu não estou falando que o Atlético está passando isso tudo por conta do Lianco, mas quando a gente pega os últimos 2 jogos, ele teve decisões erradas que acabaram afetando o resultado. Quando você vê o maior líder técnico desse time, o Hulk, indiscutível, e que ele está passando a fase que ele está passando no Brasileiro, o Hulk não marca um gol de bola rolando, pessoal, no Campeonato Brasileiro, desde o dia 22 de setembro de 2024, quando o Atlético venceu o Red Bull Bragantino por 3-0. Então, tem alguma, sabe, os caras têm que olhar para isso. E repito, quando eu digo isso, eu não estou responsabilizando o Hulk, o Lianco, nem o Arana por isso. Mas você tem que entender, tem alguma coisa acontecendo. A gente precisa de, ao invés de cada um querer mostrar o seu melhor, moçada, vamos jogar perto, vamos levar em consideração o que o Sampaoli está tentando fazer e vamos nos dobrar muito mais. Porque o que o Atlético vai fazer? Vai trocar de técnico de novo? Não vai. Então esse elenco, antes de chegar 2026 e ser feita a reformulação que tenha que ser feita, mas eu já questiono, eu acho que as pessoas hoje que estão no Atlético não têm condições de fazer o que o Atlético precisa para o ano que vem. Eu estou falando do cargos de cima, tá? E as pessoas que estão no clube me provaram nos últimos 2 anos que não tem essa condição. Mas para esse ano, é esse elenco que vai dar jeito na temporada 2025 do Atlético. Desde o período de Filipão, Thiago, desde o período de Filipão que o Atlético precisa inclusive na oportunidade, isso foi falado aqui, precisa de determinados jogadores em determinados setores e não obteve. Então ele saiu, veio o Mili, não gosto, mas como eu estou trocando uma ideia com o Thiago, eu tenho medo do Thiago perder um pouco do prumo aqui. Então desde a época do Cudê, aí passou o Filipão, também pedindo, não virou, mas acabou fazendo um retorno extraordinário e quase abiscoitou um título. Aí depois veio o Milito, e o Milito continua pedindo um mísero volante de qualidade. Aí você traz um time de atacantes, mas não traz. E um zagueiro machucado. Volante. E Aí um você zagueiro traz machucado. um zagueiro machucado que não pode jogar a Copa do Brasil, mas não traz um volante. Você traz Biel, Reinier, não estou questionando a qualidade dos jogadores. Acho que o Atlético foi bem ao mercado olhando para o ataque, só que hoje você tem um time de atacantes. Mas você não traz um mísero volante. A culpa é minha?
Eu sou o responsável por isso? Não. Não sou eu que sou responsável por isso. Aí, falei aqui, a base, manda o Erasmo Damiani embora, manda o Weber embora. E aí? Vocês mantiveram o auxiliar do Cuca, e por quê? Qual o sentido de você manter o auxiliar do Cuca trabalhando? Esse monte de auxiliares aí, ninguém notou os problemas? O Vitor não notou o problema, o Brax não notou o problema, porque o Cuca omitiu. O Cuca omitiu o problema. E outra coisa, é treinador que não gosta de diretor, é treinador que não gosta de CEO, para rodar a linha de produção, aí chamo lá o Elton, põe de diretor, aí põe de coordenador de linha de produção o Thiago Fernandes, não vou na empresa, né? Como se funcionasse assim, e fico cobrando o Elton. E o Elton, não, porque tal. Aí o Elton tem que fazer a onda média com o Thiago, que vai fazer média com a turma da linha de produção, e no final das contas a empresa só na base da derrocada. Vocês não têm capacidade de buscar um volante. Estou falando que o problema seja esse, não. Se tivesse trazido o volante, estava tudo bem, não. O que eu estou dizendo é que você tem um time de atacantes, tá todo mundo pistola, sabe por quê? Porque como coletivamente não acontece. Como o grupo não é fechado, tenta o Rony, não errou. Põe o Biel, não errou. Põe o Renier, errou. Aí tira o Alexander. Aí um dia você coloca o Alexander com o menino. Aí no outro dia você põe o menino com o Vera. Aí depois você põe o Vera com o Franco. Aí daqui a pouco você põe o menino com o Alexander. Aí todo mundo fica pistola porque esse time não se ajeita. Eu entendo agora o São Paulo fazer testes. Mas o Cuca repetiu isso durante 9 meses e não conseguiu dar jeito. Mas é só bola ou tem algo mais? Para mim tem algo mais. Os donos do clube precisam estar ali diariamente. Desculpa. Você enche o meu saco demais, velho. Eu não consigo. Ele voltou do mesmo jeito. Qual o tamanho da saudade que você dava de mim? Voltou do mesmo Qual o jeito. tamanho da saudade que você dava de Tá mim? ficando vermelho. Não vai falar não, que eu tenho um Aí, ó. negócio importante para falar aqui. Ó, atenção, a gente tá de volta com as camisas da... Aliás, de volta não, que a gente nunca deixou de entregar a camisa. Você é atleticano, tá pistola, eu sei que tá, mas você não vai deixar de torcer pro time. Quer a camisa oficial? Você, torcedor do Cruzeiro, que momento, hein? E hoje vai ganhar 2-0 de novo. Que momento, hein? Então, vocês querem camisa oficial, receber em casa? A Nuve vai mandar para você. E para isso, você tem que pegar sua conta da CEMIG e reparar se você paga de R$200 para cima. Ou se a média sua anual aí chega de 200 para cima. Se sim, vai fazer o cadastro em nome do titular da conta de energia. Fez o cadastro em nome do titular da conta. Se for pessoa jurídica, faz em nome do representante. Aliás, em nome da pessoa jurídica, mas feita pelo responsável pela empresa. Aí, paga de R$200 para cima, vai lá, faz o cadastro. O que você vai ganhar? Camisa oficial do Atlético ou do Cruzeiro e desconto na conta de energia, na conta da CEMIG, todos os meses, entre 15% e 25%. Na hora que você estiver preenchendo o cadastro, vai baixar o Nuve App, que é esse aplicativo aqui. Na hora que você estiver fazendo o cadastro, vai te pedir um cupom. Torce para o Cruzeiro na sua casa, o desconto na conta de energia todos os meses entre 15% e 25%. Só que aí vem a melhor parte. Não tem que instalar placa, não tem obra, não tem taxa de manutenção, não tem taxa de adesão. Energia solar para a CEMIG entrega essa energia através dos cabos aí para sua casa. Por isso a parceria entre Nuve e CEMIG. Com a Nuve você só ganha. Baixa agora o aplicativo, se tiver alguma dificuldade, pede alguém para te ajudar, mas não pede, porque vai ganhar camisa oficial e desconto na conta da CEMIG. Pois não? Então, o senhor falou, eu estou pegando hoje todas as suas falas para pegar e fazer alguns... Eu fico feliz de saber que eu sou uma referência na sua vida. E é porque eu estou atento àquilo que você está falando. Você falou que o Cuca omitiu os problemas que o Atlético tinha. E eu avisei que ia estourar no colo dele. O Brax também omitiu. O Brax também omitiu. O Brax omitiu. E omitiu aqui. Aqui, ao vivo com a gente. Quando ele falou o quê? Quando ele falou que estava tudo tranquilo dentro do Atlético. Não estava tudo tranquilo. Estava com muitos problemas dentro do Atlético. Muitos problemas. E hoje o Atlético pós-Copa do Mundo de Clubes, o Valu levantou um número muito interessante, em 17 partidas, torcida atleticana, em 17, o Atlético tem 11 derrotas. Nossa! 11 derrotas. Eu posso achar isso tranquilo? Eu posso normalizar algo desse ponto, desse nível? Nunca se pode normalizar algo desse nível. 5 vitórias e um empate, Elton. 5 vitórias e um empate.
Torcedor atleticano, entenda o tamanho do buraco que o Atlético tá. Torcedor. Agora, diretoria atleticana, gestão atleticana, é um ambiente tranquilo? Se pode normalizar tal tipo de coisa? O Atlético em 17 partidas em 3 competições, né? Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, ter em 17 jogos 11 derrotas? Então é isso. É esse o caos que o Atlético vive no momento. Aí você traz para o Campeonato Brasileiro, os últimos 8 jogos, de 24 pontos possíveis, o Atlético somou 5. Tem apenas uma vitória, 2 empates e 5 derrotas. E aí, eu fui fazer um comparativo com o Atlético do ano passado, que a gente se lembra, chegou à última rodada contra o Atlético Paranaense, precisando de vencer para se garantir matematicamente na elite do futebol brasileiro. Após 21 jogos, a gente sabe que o Atlético tem jogos a menos a serem realizados, mas após 21 jogos realizados, também existia asterisco o ano passado. O Atlético, o ano passado, tinha 31 pontos, 8 vitórias. Ou seja, ele tinha 6 pontos a mais e 2 vitórias a mais, HG, do que agora os 25 pontos que o Atlético tem. 6 vitórias, então é bem preocupante quando a gente pensa isso. Lembrando que o ano passado, no total, o clube terminou com 47 pontos no Campeonato Brasileiro e foram 11 vitórias, né? Então, quando a gente... E detalhe, esse recorte agora, dessas 6 vitórias que o Atlético tem, são em 21 jogos. Lembrando que para o fim do Campeonato Brasileiro, contando com os jogos a menos, com essa arrancada que o Igor Gomes disse, o Breno até chamou bem a atenção, né? Eu não ouso falar disso agora, mas já uma coisa dá para a gente falar de acordo com a matemática. O Atlético, para não fazer o seu torcedor passar minimamente com a possibilidade de flerte contra a briga de rebaixamento, vai ter que fazer uma melhor campanha em 17 rodadas do que fez em 21, HG. Olha aqui, tem uma coisa preocupante nisso aí, é que é o seguinte, hoje na rádio nós falamos disso, e é muito preocupante mesmo. Aqui, ó, na classificação, abaixo do Atlético, claro que eu considero aqui que o Atlético ainda tem 2 jogos a serem feitos. Detalhe é que se o Atlético já tivesse feito os 2 jogos e tivesse vencido o Fortaleza e o Sport, o Atlético teria exatamente os mesmos pontos que tinha no ano passado, com o mesmo número de jogos, e ainda assim, na última rodada, ele teve que vencer para se salvar do rebaixamento. Olha o nível de gravidade da situação. Abaixo do Atlético na tabela tem o Grêmio, que ganhou 2 vezes do Atlético. Abaixo do Santos tem o Vitória, que tomou 4 pontos do Atlético. Vocês estão entendendo a gravidade disso aqui? Que até o primeiro time na zona de rebaixamento, e a vantagem aqui é que o Vitória, que tomou 4 pontos do Atlético, tem 23 jogos. 2 a mais que o Atlético. Então vamos considerar que o Vitória está todo enrolado? Vamos. Mas ganhou 4 pontos do Atlético. Quem se salvar desses aqui, Vitória, Santos, Grêmio, vai abrir uma igreja com o nome de Clube Atlético Mineiro. Porque o Atlético foi generosíssimo. Sabe o que o Atlético é? O Atlético, de uns tempos pra cá, é um time manja. O Atlético é um time manja. O Atlético é só manjando o adversário. Só manja. Só manja. Você tá ligado, né? É o certo. Não, manja. O Atlético é um time manja. Manjando. O adversário tá jogando, até manjando. O Atlético entrega melhor que o Mercado Livre e os Correios. Entrega na bola aérea, entrega dando espaço, entrega de todo jeito, entrega com presepada de zagueiro. Ontem poderiam ser 2 presepadas de zagueiro. Sim. É isso. O Vitor Hugo deu uma no primeiro tempo para cima do Lautaro, que parecia ontem o Garrincha. Para cima do Vitor Hugo. Quase que sai um gol ali, se não é o erro, o Neymar ter furado. E depois o Lian quer dar um bico pro escanteio, cara. O problema é que se manda o bico pro escanteio, a bola sobe na área e gol também, né? Então, aí o Lian vai lá, presepa. Aí vai o Vitor Hugo, presepa. Aí quando é o Alonso, direto tá presepando também. Volante você não tem. Laterais inoperantes, embora eu reconheça que ontem o Arana teve uma discreta melhora. Atacou, mas cruzou tudo carimbando o adversário mais uma vez, né? Então quer dizer, você não tem volante. Seus laterais são inoperantes. Qual a valência do Natanael hoje? Manda aí. Qual a valência que o Natanael tem? Marca bem? Não. Viril? Não. Habilidoso? Não. Ataca bem? Não. É veloz? Não. É jovem. Sabe? Então assim, é isso aí. Junta tudo isso. O Arana hoje marca bem? Não. Ataca bem? Não. Joga com o nome.
O Hulk hoje, a principal referência que você tem, pô, dá a bola no Verratti, ele resolve, dá a bola no Pedro Raul, ele resolve. Tô pegando times que estão brigando ali na mesma faixa de tabela. Agora vamos pegar uns que não brigam na mesma faixa de tabela. O Caio Jorge resolve pro Cruzeiro. Nossa. Vitor Roque resolveu lá pro Palmeiras. Sim. Lá no Flamengo eu não vou nem falar, que lá tem 200 jogadores resolvendo tudo, né? E no Atlético quem tá resolvendo? Quem tava resolvendo teve queda de rendimento, que era o Coelho. Mas ninguém nota isso lá, cara. Ninguém notou. É uma omissão total. Mas sabe por que todo mundo é omisso ali? Quem vai cobrar? Os donos estão lá. Há uma presença constante dos donos ali. E cadê os dados, cara? Quem faz estudo de dados no Cruzeiro? Desculpa, no Atlético, para chegar e falar assim, aqui, fisicamente, é essa situação aqui, ó. O São Paulo chega com 10 dias, detecta. E quem tá lá? Não detecta? Ninguém sabe do ambiente, ninguém sabe dos números desse time fisicamente. Atacantes. Ambição. E aí sobra confiança na sua zaga, né? Porque em vez de fazer o básico, quer sair jogando, quer fazer um drible a mais. E aí quase complica o jogo ontem. A situação ela é bem complicada quando a gente para analisar e pensar assim, qual jogador do Atlético está entregando realmente o que ele deveria entregar? É difícil você colocar. Talvez o Everson, que daqui a pouco a gente vai falar, porque o torcedor do Atlético não pode fazer o que fez com a filha do Everson lá. É o criminoso. Não, pode falar